Boa tarde a todos. Estamos aqui na Prefeitura Municipal para anunciarmos as mudanças, a alteração que nós fizemos no decreto, seguindo sempre à risca aquilo que diz o Plano São Paulo. Então, o governador Dória anunciou hoje, no horário do almoço, algumas alterações, e nós estamos alterando o decreto municipal, né, em alguns pontos, para que a gente possa restabelecer aí o funcionamento de algumas atividades que se encontravam proibidas, né, de funcionamento, com as regras, as restrições, lembrando sempre disso, dos protocolos, as exigências dos protocolos em todas essas ações que nós vamos tomar, porque hoje Matão, né, assim como a nossa regional, ela sai da fase laranja e migra para a fase amarela. Nós estamos avançando nesse processo de flexibilização. Lembrando que a quarentena continua. O governo do estado ele vai perdurar por mais 14 dias a quarentena, então a quarentena continua em vigor, não terminou a quarentena ainda. E então nós estamos aqui com o nosso decreto 5.245, de 24 de julho de 2020, que traz essas alterações que beneficiam, em parte, logicamente, algumas áreas que estavam bem restritas, que é o caso que eu gostaria de iniciar aqui, do salão de beleza, né? Os salões de beleza, eles passam agora a poder ter um funcionamento, ainda não por um tempo muito prolongado, mas um tempo máximo de 6 horas, com ocupação máxima de 40%. Nós continuamos ainda pedindo a compreensão dos proprietários de salão de beleza, para que proprietárias, cabeleireiros, barbearias, que continuem tendo ainda os mesmos cuidados de sempre e, se possível, lógico, trabalhar atendimento de um por vez, com agendamento, com muita responsabilidade. Todos nós vimos o sacrifício que é você trocar de fase. Então, de repente, nós não podemos estar numa fase hoje e cometermos alguns erros graves e daqui a algum tempo nós estarmos retroagindo de novo. Então, é muito importante que nós sempre tomemos cuidado, vocês profissionais da área da beleza, que tomem muito cuidado. 6 horas diárias, com capacidade máxima de 40% da sua ocupação. E sempre o uso da máscara, tanto para o cliente como também para o profissional que está trabalhando. Então, estamos aí tendo aí essa alteração na questão dos salões de beleza. Eu vou falar um tanto quanto simples, né, e rápido, para que a gente possa aí, de repente, estar aí ouvindo alguma sugestão, também discutindo alguns outros quesitos aí que de repente pode surgir alguma dúvida. Lembrando que de repente alguém fala assim: ah, mas prefeito, 6 horas é pouco. Não é comigo, é lá com o Dória, é lá com a equipe do Dória, da pessoal lá da saúde, que tem aí a questão do controle e que determina como que é o funcionamento do Plano São Paulo, né? Porque às vezes fala, mas horário reduzido dá mais volume de pessoas. Concordo, nós já discutimos isso em várias lives, e nesses casos aí a gente tenha essa ciência de que não é o município que tem autonomia de resolver essas problemáticas, tá bom? Então, o comércio volta a abrir 6 horas por dia, né? Estava aí de segunda a sexta das 11 às 17 e de sábado das 9 às 15. Nós temos aqui um diferencial muito grande na fase amarela, que ela não se encontrava na fase amarela e sim na fase verde. Porém, no dia de hoje, as academias, elas entraram na fase amarela por determinação do Plano São Paulo, que diz de uma capacidade limitada a 30%. Então, veja bem, nós estamos falando de uma capacidade limitada a 30% de sua capacidade. É bom que os proprietários
os donos de academia tomem um cuidado muito grande em não desrespeitar esses limites impostos aí pelo Plano São Paulo e também com funcionamento reduzido de 6 horas diárias. Então vai ser 6 horas diárias. Nós sabemos que tem academia no município de Matão que eram 24 horas. Então, infelizmente ainda o prazo de funcionamento é de 6 horas. Volto a repetir o que eu acabei de dizer. Infelizmente vão dizer, mas prefeito, quanto menor o tempo, mais aglomeração. Determinação do governador João Dória, junto com a sua equipe técnica, não é o município que pode mudar essa regra. Na verdade, o município tem que seguir as regras que estão estabelecidas pelo Plano São Paulo. Então, aí o uso de máscara, todo aquele protocolo que já está no nosso decreto 5228, que determina todo o funcionamento de como tem que ser. Uso de máscara, espaçamento. Eu sei que as academias de Matão se prepararam além do protocolo que nós exigimos, algumas delas colocando divisórias de acrílico para evitar contato entre as pessoas que estão fazendo as suas atividades físicas. Então, isso é muito importante, a gente ter o respeito, ter o cuidado para que nós possamos continuar avançando nesse Plano São Paulo. Porque outras melhorias, eu quero antecipar aqui, outras melhorias, se tratando de eventos, de cultos, de missas, só vão poder ser liberados, logicamente, com todo o protocolo, após nós ficarmos 28 dias na fase amarela. Então nós temos uma árdua tarefa, nós temos um trabalho intenso na nossa cidade, na nossa regional, para que a gente possa avançar nesse Plano São Paulo, para que os eventos possam acontecer. Porque alguém vai perguntar assim, mas como que fica as igrejas agora? Como que fica o culto, a missa? Continua do jeito que está. Então está proibido, né, somente as lives que estão sendo feitas nas igrejas. Nós essa semana baixamos um decreto ampliando para que as igrejas que têm equipe de louvor, que querem fazer os seus louvores, também possam estar participando. Então é isso que nós temos a dizer no momento das academias. Repetindo, porque é um fato novo, ocupação máxima de 30% da capacidade e o funcionamento reduzido a 6 horas diária. Então, o proprietário da academia que vai estabelecer qual é o horário que tem maior fluxo. Não vai abrir meio-dia se tem pouca, né, não tem fluxo para isso. Então, é das 6 às 9 e das 17 às 20. Então, esses são os horários estabelecidos por critério do proprietário às 6 horas diárias. Não podemos esquecer disso. E a capacidade 30%. Agora, uma outra novidade que aparece no Plano São Paulo também é a questão dos restaurantes, bares e similares. Eu não sei se vocês lembram que havia uma determinação no outro protocolo, no outro Plano São Paulo, né, que dizia que os bares, restaurantes e similares só poderiam ser em ambientes abertos. Agora ele permite, né, que se tem um funcionamento, na parte interna está autorizado por esse novo Plano São Paulo aqui, desde que o ambiente seja arejado, ou seja, você ir num restaurante, numa lanchonete, que ele tenha os vitrais, onde possa haver uma grande circulação de ar, de ventilação, um ambiente bem arejado, ele pode abrir. Eu não vou dar exemplos aqui, para não fazer propaganda, publicidade em ninguém, que nós estamos num site oficial, mas nós temos locais aqui na cidade que se adequam a essa determinação do governador, né, de um ambiente arejado. Ou seja, você entrou no ambiente, tem corrente, tem circulação de ar, você está tranquilo, você está aí contemplando aquilo que diz o Plano São Paulo. Nunca esquecendo do protocolo. O protocolo de saúde, ele é fundamental, né? As questões do modelo de servir, a forma que vai adentrar a esses estabelecimentos, os distanciamentos, a capacidade, 6 horas diária, né? E a sua ocupação máxima em 40%. Você tem 100 mesas, você só vai poder ocupar 40 delas.
né? Então, você tem 50 mesas, 40%, nós estamos falando de 20 mesas. Então, tudo de acordo com os protocolos exigidos, né? Ambientes abertos, né? Ou ventilados, limitação das operações, ambiente ao ar livre ou arejados. Então, entrou, no Plano São Paulo, entrou arejado. Sendo arejado, pode haver aí a utilização desses ambientes, repetindo, né? Uso de máscara em todos os ambientes, os protocolos da saúde que são exigidos, em especial nesses ambientes que tratam de lanchonetes, bares, restaurantes, que é um risco muito forte, e a ocupação máxima de 40% com 6 horas de atuação diária. Então, essa é a nova mudança que nós tivemos também no Plano São Paulo. Nós temos também a questão dos cursos técnicos, que também teve a aula prática e laboratorial, né, que é de 35%. Porém, para isso, nós temos que estar 14 dias na fase amarela. Então, não é algo que já foi determinado de imediato. Então, a partir desses 14 dias, nós permanecendo na fase amarela, a partir de segunda-feira, isso conta no nosso decreto, a partir de segunda-feira, se quiser jogar ele aí na tela o decreto, só para ter o número para as pessoas visualizarem. Então, o decreto 5.245, de 24 de julho de 2020, a partir de segunda-feira, a gente conta, não precisa, pessoal, qualquer coisa entra aí no site, são 14 dias contados a partir de segunda-feira, né? Então, a gente conta segunda-feira, nós estamos falando no dia 27, alguém faz aí, como é dia 31, que dia que venceria esses 14 dias. Então, a gente já pode começar os protocolos de preparatório, que Deus vai vai nos abençoar, que nós vamos manter esses 15 dias nessa posição, para que a gente possa ter 10 de agosto. Então, dia 10 de agosto, os cursos técnicos, 35% da aula prática e laboratorial. 14 dias a partir do dia 27, dia 10 de agosto, estaríamos aí liberados para que nós pudéssemos aí estar funcionando. Então, a partir de segunda-feira, né, dia 27 de julho, passa a vigorar esse decreto. Não é para hoje, não é para amanhã, não é para domingo. É a partir de segunda-feira que esse decreto estará em funcionamento. Então, cada um aí, dentro dos seus estabelecidos, dentro das suas informações, aí possam estar aí esclarecendo as dúvidas, entrando aí no Plano São Paulo. De repente você tem um restaurante, uma lanchonete, tem dúvida, da outra vez nós apresentamos aqui como acessar, como entrar lá no Plano São Paulo e ver os protocolos, as exigências que tem que se ter para o seu estabelecimento estar dentro da regra. O nosso departamento de fiscalização estará aí para estar autuando, orientando, sendo questionado, ajudando para que a gente possa estar aí tudo dentro da regra, bonitinho, para não prejudicar ninguém. A gente volta a pedir a compreensão de toda a população matonense para que a gente continue o uso de máscara, respeitando o isolamento, se possível, não sair de casa, ficar tendo que sair com a máscara, mantendo o distanciamento. A gente tem percebido muito aí, é lógico que aí vão dizer assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, mas a gente tem presenciado muito, e isso pode ser um prejuízo muito grande para a cidade, quando a gente vai para uma festinha, a pessoa vai fazendo a festinha particular lá, e de repente fala, é a minha família só, mas você pode estar contaminando 1, 2, 3, 10 pessoas, e aí essa festinha pode estar prejudicando uma cidade de 83 mil habitantes. A gente sabe que é difícil, muitas vezes, passar em branco no aniversário, eu vivi isso, na família muitas pessoas viveram isso, não teve essa festinha, não teve esse momento de solidariedade entre os familiares, de festejar.
porque nós temos que preservar a saúde. Vamos evitar então, vamos respeitar. A gente tem visto assim, de uma forma muito grande na cidade de Matão, essa problemática. E aí você está prejudicando o comerciante que precisa manter as portas abertas, pagar os seus impostos, manter os empregos, o que não é fácil hoje, para que a gente evite problemas. Nós tivemos problemas de aglomeração e as pessoas ligam denunciando. Então a fiscalização, a polícia pode chegar e multar. Por quê? Porque você está descumprindo um decreto estadual de aglomeração. Então, que chato, né? Que chato a gente ter aí essa problemática de ter que multar porque a família está festejando. Eu acho que, lógico, a gente tem vontade, está cansativo, está estressante, eu não vou negar, é estressante demais, a todo momento muda, você fica trancado dentro de uma sala. Imagine a parte burocrática da prefeitura, uma hora uma legislação muda, uma hora isso pode pagar, outra hora aquilo não pode ser pago, outra hora tem que tirar isso do orçamento, outra hora tem que colocar, vem uma decisão da justiça de um jeito, o desembargador muda lá, a promotoria entra de um jeito. Então nós estamos vivendo assim um momento muito tenso, muito difícil aqui dentro. Então a colaboração da população é fundamental para que a gente avance cada vez mais de fase e nós possamos sair aí o menos lesado possível. Então as pessoas estão dizendo que nós falamos aqui do salão de beleza, mas as barbearias, né, os cabeleireiros, eles se equiparam a salão de beleza. Então tudo isso também é colocado. Eu gostaria de dizer que de ontem para hoje nós tivemos um acréscimo de mais 3 pessoas, né? Nós tivemos mais 3 pessoas que aumentou testando positivo, infelizmente, né? Nós fomos a 361 agora casos, né? Está sendo feita uma mudança dentro da secretaria para se elaborar a questão dos casos que foram curados, os que estão em isolamento, né, estão confrontando os números. O motivo esse que atrasou o nosso boletim hoje, na verdade acabou nem saindo esse boletim, mas nós tivemos um aumento de 3 casos e nós estamos hoje com 15 pessoas internadas, sendo 4 na UTI. Então nós tivemos aí de ontem para hoje 3 internações a mais também, que isso venha nos preocupar. Então por isso que nós temos que intensificar, porque de repente a flexibilização, isso que está acontecendo nesse momento, pode ser um sinônimo de relaxamento, e não é isso. Nós estamos hoje flexibilizando, né? Nós estamos flexibilizando com responsabilidade, contando com a compreensão de todas as pessoas, né? Contando com a compreensão de todas as pessoas, para que nós possamos aí avançar cada vez mais. Então, vamos confundir a flexibilização com o relaxamento. Eu acho que agora sim nós temos uma motivação a mais para continuarmos o nosso isolamento, para que a gente possa continuar aí trabalhando para que a gente melhore a cada dia que passa. Eu não sei se teve algum questionamento, alguma coisa nesse sentido, para que eu tentei fazer bem sucinto para que a gente não perca tanto tempo aqui e canse as pessoas que estão do outro lado também. Qual seria? Tá. Então, eu gostaria então de reforçar a questão do uso de máscara, o isolamento, evitar as festas nesse momento, para que a gente possa aí nos manter nesse quesito aí, a fase amarela. Tá. A questão dos restaurantes, o self-service é proibido, sem música ao vivo, né, ou por equipamento, né? Proibido menores de 18 anos, menores de 12 anos e maiores de 60, né? Continua essa restrição. E proibido fumar mesmo ao ar livre. Então, nesse sentido aí, isso aqui não é nós que não foi nós que criamos, isso aqui faz parte do Plano São Paulo. Se alguém disser assim, mas prefeito, menos de 12 e maior de 60 não pode, precisa liberar nós. Não é nós. Aí tem que mandar um comunicado lá para a equipe do João Dória para que ele possa mudar. Eu não consigo entender também
muitas vezes se manter o distanciamento, todos os protocolos de saúde, por que não pode estar lá presente, né? Então tá bom, sobre a criança de menos de 12 anos, a gente entende essa questão de serem assintomáticas, né? De ter um potencial muito grande de transmissão, porém a questão dos mais de 60, não sei, mas estamos aí, vamos cumprir o que manda o decreto do governador. Hã? Sim, a capacidade 40%. E a academia 30%. Eu fui bem sucinto nisso aí. Nos 40%, bares, restaurantes, lanchonetes e similares, e academia só 30%. Salão também 40%. Nós fomos bem enfáticos nessa questão da capacidade na nossa fala. Flávia Maffei, o registro de hoje não será feito? Vai ser feito, os números estão acabando de chegar, nós não estamos conseguindo computar ainda as pessoas que... qual é o nosso problema? A quantidade de pessoas nós temos. Quem foi curado, quem já saiu do isolamento, esse tipo de dado ele é um pouco mais minucioso. Mas a questão da quantidade é 15 internados, 4 na UTI, 361 casos, aumentamos 3 casos de ontem para hoje. Lisete Andreatti Pastore do Turvo... João Bessi, número subindo e Matão vai entrar na fase amarela. Estranho, não dá para entender mais nada. É decisão do governador, então a gente cumpre aquilo que está na decisão do governador. Por isso que é importante a gente ter uma cautela muito grande e manter as restrições que têm que ser feitas, né? Se a gente manter as restrições, eu sempre disse aqui e vou continuar repetindo, a gente não pode tratar os comerciantes, nós não podemos continuar tratando os prestadores de serviço como vilão da pandemia, né? Eu acho que existe coisa muito mais séria do que um comércio aberto. Aglomeração nas marginais, entendeu? Que isso nós precisamos de um apoio muito grande da polícia, né, militar, as pessoas fazendo churrasco em canteiro central da cidade, em praças do município. Isso é um absurdo, isso é um afrontamento que nós vamos estar combatendo esse final de semana. Já passei essa situação para o capitão e nós estaremos aí agindo com aquilo que for necessário com essas pessoas que tentam burlar a lei ou até mesmo fazer um enfrentamento, porque eu acho que a pessoa... Dentro de casa já é complicado as festinhas, a pessoa ir fazer um churrasco em praça pública são pessoas que estão querendo briga, estão querendo realmente causar algum atrito. Então a polícia vai estar atuando para que a gente possa inibir esse tipo de acontecimento. Tiago Chaves, o povo está tão acostumado a ver os números novos de casos e esquecem de ver o quanto já foram curados. Entendo a preocupação, pois devemos nos preocupar. Porém, temos muitos casos já curados. E isso temos que agradecer ao invés de ficar apontando o prefeito com decretos, né? Entendem a preocupação? Pois devemos nos preocupar, porém tem muitos casos já foram curados. E isso temos que agradecer, ao invés de ficar apontando o prefeito com decretos. Será que nós estamos fazendo 100% para cooperar com esse número que vem crescendo? Somos falhos, porém não adianta nada meter o pau no prefeito e prefeitura, se muitos jovens estão se reunindo aos finais de semana, muitos em festas clandestinas, temos que começar por nós. E aqui não estou para defender prefeito não, ok? Grande abraço e bora juntos fazer a diferença. Tiago, realmente a gente só tem que agradecer esse tipo de comentário e é verdade, não tem que defender o prefeito, mas o que você disse é o que a gente pensa também, né? Muitas vezes se critica, porque tem que fechar o comércio, né? Tem que fechar não sei o quê. Peraí, aí o filho está lá na rodinha, lá na rua bagunçando e está aqui apontando o dedo para os outros. Então é aquele negócio, né? A gente vê o problema dos outros e senta em cima do rabo do nosso, né? Olha o rabo dos outros e senta em cima do nosso. Então a questão, também aqui o Giannini pedindo, o prefeito, o comércio decidiu abrir 12 até as 18. Precisa ser alterado por decreto isso aqui, porque o decreto que definiu esse horário foi sugerido por vocês mesmos. Então foi o próprio, vocês mesmos do comércio que sugeriram das 11 às 17, que era um outro horário. Então a gente tem que conversar, foi um decreto que foi editado no dia 29 de maio. Então não mude por conta que nós temos que ter decreto.
Porque aí o decreto está das 11 às 17, fica até às 18, o fiscal pode chegar lá e multar. Ah, mas eu abri meio-dia, não interessa. Né? Então, Janine, eu acho que a gente está aqui, junto com o nosso jurídico, para a gente talvez fazer a alteração. Por enquanto, até segunda-feira, mantenha-se o horário das 11 às 17 para que a gente possa fazer essa alteração. A Lilian, muitos lugares que vou estão sem máscara, um absurdo. Isso aí a gente também está tendo com nossos fiscais aí um grande problema, né? Na hora de aplicar multa, teve casos que teve que chamar a polícia, está muito complicado. Aquilo que o Tiago disse, está faltando muita conscientização para as pessoas, né? Tem gente levando as coisas, tem pessoas levando as coisas aí tudo na brincadeira, né? Boa tarde, você pode avisar a população que o China conseguiu um atomizado para a volta à pulverização da cidade. Boa tarde. O atomizado é aquela bomba que vai atrás esparramando cloro. Muitas pessoas que estão nos assistindo talvez não assistiu a última live, né? Antes de falar a Priscila, eu gostaria de saber como ficou o horário comércio. Continua das 11 às 17 até segunda-feira, que nós vamos discutir junto com o nosso secretário de Negócios Jurídicos a alteração do decreto. O decreto não foi alterado, porque esse horário das 11 às 17 foi estabelecido pelo próprio comércio que solicitou esse horário, no dia 29 de maio. Então, essa questão do atomizado é que a gente possa estar aí continuando fazendo as desinfecções de ruas e avenidas do nosso município, porque a de próprio público continua sendo feito, com bombas costais, com uma bomba menor nossa. Então, cemitério, né, a velório, UBS, ponto de ônibus, praças públicas, onde tem a aglomeração de pessoas, nós continuamos fazendo a desinfecção ainda. Então, esse trabalho não parou. A desinfecção de rua, por falta de equipamento, houve sim uma interrupção nos bairros, mas nós tivemos bairros que foram passados até 6 vezes, né, o cloro. Então, com esse a gente tem atomizador, a gente tem a possibilidade, né, de voltar a fazer o serviço, talvez não com aquela velocidade, mas diante de um contexto que nós temos, vendo com a Secretaria de Saúde os locais mais críticos para que a gente possa estar atuando, tá bom? A Fabiana Moura, pratos e talheres normal em restaurante ou tudo descartável? Conforme o protocolo de saúde do governo do estado, tá lá. A gente, quando você entra lá no Plano São Paulo, tem as fases e os protocolos. Então tem o protocolo do salão de beleza, tem o protocolo do restaurante, tem o protocolo dos bares, todos eles têm os seus protocolos no Plano São Paulo. Então é importante que vocês entrem no Plano São Paulo para que tenha aí a possibilidade de fazer da forma correta, tá bom? Paulinho Rota, parabéns, prefeito, falou muito bem a respeito do comércio, que o mesmo não é o vilão da história. E se estendemos mais o horário, acredito que a aglomeração será menor ainda. Eu concordo, viu, Paulinho? Esse novo horário do comércio começa a partir de segunda-feira. Tá. Não, por enquanto, segunda está das 11 às 17. Nós temos que alterar o decreto aqui, porque senão a gente entra em confronto com a promotoria pública e o próprio Plano São Paulo, que nós temos que baixar esse decreto. Na segunda-feira, a gente faz a alteração das 12 às 18, senta e estuda, faz a alteração para se iniciar posteriormente. Segunda-feira ainda mantém. Volto a repetir, esse horário não foi nós que decidimos, foi o próprio comércio, o Giannini, que pediu, sugeriu que se fosse das 11 às 17. Cumprimos, decreto 29 de maio. A alteração passa a ser, a partir de segunda-feira, uma discussão junto com a Secretaria de Negócios Jurídicos. William Leão, Edinardo, em relação aos bares, tem horário para fechar? Vai permitir música ao vivo? Nunca. Música ao vivo, não. Nem no bar, nem no restaurante, nem na lanchonete. Música ao vivo está descartada. E eventos também, né? Mas aqui a questão dos horários, eles podem trabalhar durante 6 horas, né? Então, eles vão estar estabelecendo aí, né, o seu horário. Se você pegar, né, o decreto
5.228, ele vai estar dizendo aí as opções que se tem lá para poder fazer esse novo horário de funcionamento, porque até agora estava proibido, né? Estavam com aquelas faixas zebradas, amarelas, somente em drive-thru, delivery, isso estava funcionando normal, mas agora com essa possibilidade ele vai estabelecer, viu, William? Portal Hora 1, TV Hora 1, Fábio Pereira, Maria Cecília Mendes. Senhor prefeito, eu estou com uma perda de visão por causa da diabetes. Já foi adiada 4 vezes. Vou ficar cega porque não posso ir no médico. Preciso de ajuda. Olha, médico tá normal, né? Não tá normal. Tá normal. Conversei ainda com o Adriano da Univida sobre a questão dos médicos. Ele me disse que estava tudo ok, tranquilo, pagamento em dia, não está tendo problema. O que tinha problema um pouquinho antes da pandemia era contratar o profissional, não era nem falta de recurso e nem empresa para contratar, era falta de profissional na área de psiquiatria. Tinha algumas especialidades que estava dando algum problema, não estava encontrando o profissional. Agora, a questão do médico, até onde eu estou sabendo, conversei com ele ontem, foi quinta, quarta-feira à noite, liguei para ele para saber como estava a questão médica e tal, né? E ele me falou que estava tudo ok. Então, só ver com o Dr. João, mas até onde eu sei, está tudo ok. Tá. Porque na questão de atendimento também não tem nada que proíbe o atendimento do médico, né? Tem mais alguma coisa? Sobre, Cris, boa tarde. Sobre a reabertura da prefeitura, ainda não tem essa previsão legal. Então, nós também estamos precisando muito abrir a prefeitura. Nós estamos sem recursos. Essa conversa do governo federal, que não se paga alguns tributos, algumas coisas, que o município está suspenso, tudo mentira. Ontem nós tivemos bloqueio nas contas, né? Fala que está suspenso, mas não está. Bloqueia as contas da prefeitura, a prefeitura precisando de dinheiro para manter a sua estrutura, que não para, é a mesma estrutura, o custo é o mesmo e com queda na receita. E ainda vem bloqueio nas contas do município. A abertura da prefeitura seria fundamental para que nós pudéssemos restabelecer o atendimento à população, mas infelizmente ainda não há essa previsão por parte do Plano São Paulo. Próxima. Natália Riso, mas o comércio não está das 11 às 17? Sim, ele está das 11... Não, tá, então tá bom. Hoje ele vai das 11 às 17 na nova fase, laranja. Hoje ele está das 11 às 15. Hoje, na fase laranja. Nós estamos indo, Natália, para a fase amarela. E a fase amarela, ele aumenta a quantidade. Era 4 horas, passou para 6. Então, houve uma melhora de 2 horas no atendimento. É isso que o Paulinho estava dizendo, que com o aumento do tempo do comércio aberto, a possibilidade de haver menos aglomeração. Isso é uma questão de raciocínio lógico por parte do governo. Eu não sei qual era a lógica de se trabalhar 4 horas por dia, né? Ou então, naquele tempo, ou era 4 horas por dia, os 6 dias da semana, ou se trabalhava 4 dias da semana, 6 horas. Então, aí a opção do comércio foi manter as portas abertas todos os dias, que eu acho que é o correto, a decisão que o comércio tomou. Então, a única coisa que está se discutindo aqui, se ao invés de ser das 11 às 17, passe a ser das 12 às 18, que é o trabalho que o Piva vai fazer junto com o Giannini a partir de segunda-feira. Hermínia Ferreira, despachante, qual horário? O mesmo, né? Está da mesma forma, a questão dos despachantes não muda, viu, Hermínia? Continua a mesma coisa, não alterou nada, não melhorou em nada esse quesito, infelizmente. A Cássia Machado, me explica como voltar para o amarelo se a cidade está com mais de 300 casos. Olha, Cássia, isso aí precisa perguntar para o Dória, porque é o seguinte, eles não analisam só a cidade de Matão, eles analisam a regional, né? De repente a quantidade de casos não é o suficiente, eles entendem que não é o suficiente
para que se continue restringindo. Segundo o que o governador disse, o estado de São Paulo diminuiu a quantidade de casos. Isso aí é fala dele, não é minha, né? E, aliás, eu não consegui ver a fala dele toda, porque nós estávamos em reunião desde as 8 horas da manhã, uma reunião atrás da outra, não para aqui. Então, Cássia, é governo do estado. O índice de letalidade da região. Isso, tem essa questão do índice de letalidade. Ele entende que o índice de letalidade reduziu. Então, não é gente, eu precisava entender uma coisa. Essa questão, isso quem fala são os médicos. Essa questão da quantidade de casos, não é essa a preocupação que o Estado olha e nem nós aqui na Prefeitura. A nossa preocupação é a ocupação de internação e de pessoas que estão internadas em UTI e em leitos normais. Essa é a nossa preocupação. Não pode faltar leito na internação e nem leito de UTI. Essa é a preocupação. Ah, então você quer que todo mundo vai? Não, não é isso. É que tem pessoas, como já foi dito, há 4 meses atrás, tem pessoas que pegam e nem sabem que pegou. Não teve sintoma nenhuma. E teve a contaminação do vírus. Entendeu? Então, o índice de letalidade é muito analisado nesse aspecto. Quanto menos mortes tiver, maior a possibilidade de haver essa flexibilização. Silvio Oliveira, boa tarde, prefeito. E os horários de escritórios, como ficam? O mesmo também, é mantido os mesmos horários de funcionamento. Isso, o que não foi mencionado de bar, restaurantes, salão de beleza, bar, restaurantes, lanchonete, salão de beleza e academia continua do jeito que está. Então, quando tem alguma alteração, a gente vem e explica, o salão de beleza mudou, o cabeleireiro mudou, o escritório mudou. Então, se não houve nada disso, ainda continua do jeito que estava no protocolo antigo, na restrição antiga do Plano São Paulo. Daiane Malice, grupo de risco, volta? Não volta, ainda não. Nós aqui na Prefeitura temos uma quantidade muito grande de funcionários ainda afastados e que não vão voltar devido à questão que não há essa permissão ainda. Então, o município não pode correr o risco de pedir para a pessoa voltar ou haver a contaminação. Aí o Ministério do Trabalho, que está numa fiscalização ferrenha, né, traria um problema sério para o município. Então, o grupo de risco não volta. O Giannini, muito bem, prefeito, vamos esperar na segunda para alterar. Quanto ao grupo de risco idoso, São Carlos liberou desde sempre. Será que a promotora não libera, ô Giannini? Se você conseguir falar com ela, olha, eu ficaria muito feliz, né? Porque ela não atende, né? Assim, pessoalmente, que nem Araraquara a gente sabe que a promotoria senta com o executivo, Taquaritinga e tal. Aqui não, aqui é tudo online, é tudo, né, à distância. Eu concordo, ela não quer o risco, também não mora na cidade, acho que não tem obrigatoriedade de estar no sistema, ia falar no sistema delivery, ela está no sistema home office, né? Trabalhando em casa, né, é a opção que ela tem de despachar por lá. Então, se conseguir ver com ela essa possibilidade, tendo um autorizo da promotoria pública, é legal. Taquaritinga teve também, São Carlos teve, algumas cidades avançam. Matão ainda está restrito nesse quesito. Andréa Lima, as crianças poderão ir a restaurante com os pais? Não, a menos de 12 anos não pode. Continua ainda proibido. Aí a Andréa fala, mas prefeito, por que fazer isso? Não, é o Dória, não sou eu, a equipe do Dória que restringiu dessa forma. Eles entendem que é o grupo de risco menores de 12 anos e maiores de 60. O Paulo Sérgio Sassi, Sassi, um abraço. O decreto municipal vai ser ajustado para a liberação dos cursos livres, como estabelecido no Plano São Paulo. Sim, venha ao encontro daquela solicitação que nós conversamos dos cursos do Senai, o Sassi. Só que o Plano São Paulo, ele nos coloca aí 14 dias ainda no molho, né, para que haja liberação de 35%. Porém, nós temos uma questão, uma solicitação sua de cumprir todos esses protocolos, que foi para o Gabinete de Gestão e Monitoramento no dia de ontem, né? Estava lá com o Dr. João, então está lá
Está lá com o Dr. João essa solicitação, e agora, graças a Deus, o Plano São Paulo vem colocar aí com maior tranquilidade para a gente poder executar essas mudanças. A partir do dia 10 de agosto, isso. Andréia Lima, então a família continuará em casa trancada e os baderneiros na rua, se é só acima de 12 anos. Fazer o quê, né? O Dória estabelece as regras, não aumenta o efetivo da polícia para que se tenha uma atuação maior na rua, e o que você pensa, Andréia Lima, é o que eu penso. Mas, infelizmente, o governador baixa as regras, regulamenta, e aí o que acontece? Fica dessa situação. As pessoas na rua, lógico que teve muitas autuações, teve muitas multas, teve pessoas que, enfim, resistência, enfim, teve maior problemática nesses 2 finais de semana de ação da Polícia Militar, Guarda Municipal, fiscalização de postura e vigilância sanitária. Então, nós tivemos muitas autuações em estabelecimento comercial, o que vai perdurar aí para que a gente tenha mais ações nesse sentido. Ângela Cristina Oliveira, os bares e restaurantes vão poder servir dentro do estabelecimento ou só ao ar livre? Sim, dentro do estabelecimento, tá? Isso, desde que atendido aquilo que nós dissemos no início, ventilado. Tem uma boa ventilação, janelas, tal, pode atender, porque é o que eu disse, que o que mudou, a fala do governador aqui, que foi no Plano São Paulo, que antigamente era limitação das operações a ambientes ao ar livre, antigamente a palavra era essa, só. Agora está ou arejados, que tem uma boa ventilação, pode sim dentro, desde que se tenha uma boa circulação. Que não pode é de repente você estar num ambiente que só tem a porta de entrada, não tem porta do fundo, não tem por onde circular o ar e está lá 30, 40 pessoas aglomeradas. Aliás, pode servir dentro do estabelecimento sim, desde que cumprida a capacidade máxima de restaurante, bares e similares. 40%, não podemos esquecer disso. Não tem 50 mesas, está com 50 mesas cheias. Não. 40% de 50 é 20. Então, 20 mesas podem ser ocupadas, entendeu? E mantendo o distanciamento. E o uso de máscara. E os protocolos de higiene, de segurança, tudo que está no Plano São Paulo é só entrar lá, tá bom? Ângela, obrigado. A Rosane Silva, parabéns, Edinardo, ótima explicação. Obrigado, viu, Rosane? Que Deus abençoe grandemente. A Vera Moura, boa tarde, Vera. Marcos Crepúsculo, acho melhor o horário do comércio das 11 às 17 mesmo, porque depois que os bancos fecham, o centro fica deserto. Marcos, veja bem, se houver alguma alteração, vocês discutam com o Sincomércio, com a Associação Comercial, porque nós alteramos o decreto da outra vez, no dia 29 de maio, a pedido da Associação Comercial, do Sincomércio. Se o Sincomércio, que nós entendemos que é a entidade que representa a categoria, vier solicitada meio-dia às 18, aí não é nós que vamos tomar a decisão, por isso vocês têm que debater, vocês comerciantes. Surgiu até a possibilidade desse decreto vir com essa alteração no dia de hoje. Nós, por bem, entendemos não, para que houvesse um momento de amadurecimento entre os comerciantes. Não é nós, prefeitura, que temos que saber o que é melhor para vocês. São vocês que têm que saber o que é melhor. Então, discutam entre vocês e, de uma forma democrática, a maioria vence. Se a maioria optar por meio das 12 às 18, a prefeitura vai aceitar a reivindicação dos comerciantes, tá? Então, a gente não entra nessa dividida, viu, Marcos? O portal Hora 1, TV Hora 1, Lia Serafim, parabéns, prefeito, força, foco e fé. Não é fácil ser prefeito nessa época, não agradamos a todos, e não agrada mesmo, viu, Lia? Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente, mas assim, eu acho que foco, fé, força, a fé tem que ser fundamental nesse momento, porque senão você levanta, você não sai da cama, né? Eu acredito que todos nós, não é, né? O prefeito também queria estar em isolamento, mas você vê a nossa situação aqui, o município não para.
as demandas não param, os problemas não param, o custo continua. Ontem recebemos deputado estadual, hoje recebemos deputado federal, porque as ações têm que continuar. Se a gente ficar em casa esperando a pandemia passar, para tudo, né? Já está correndo um risco de parar com esses bloqueios judiciais que está vindo para o município, né? Que é fácil, o juiz, o desembargador entra lá, bloqueia a conta da prefeitura, não pergunta se ele tem folha de pagamento, se ele tem remédio para comprar, ninguém quer saber disso, bloqueia. Ah, não pagou INSS, não pagou FGTS, bloqueia. As indústrias estão protegidas nesse momento, certo? As prefeituras não, as prefeituras estão de portas abertas, escancaradas, à mercê de todas essas situações. Mariusa Zanoni. As aulas vão começar em setembro, se continuar assim na fase amarela? Não. É assim, ó, nós temos que estar... aí seria... O prazo vai ser esse 28 dias na fase amarela. A programação do governo do estado era 8 de setembro, com 35% da capacidade, Mariusa. 35% da sua capacidade. Então, tem 40 alunos lá, nós vamos ter 12, 18 alunos na sala de aula, né? Deixa eu dizer uma coisa importante, Mariusa, e a todos vocês que estão nos assistindo, que é o seguinte, nós já temos uma comissão formada, a nossa Secretaria de Educação aqui do município de Matão já está se reunindo com grupos, estudando todos os protocolos para a segurança do aluno. O que vai ter que ser feito, como garantir a máscara, merenda, transporte, que é uma preocupação muito grande. Então, nós estamos se preparando para tudo isso. Então, não é que nós vamos esperar ver se vai ser. Não, nós estamos esperando. Porém, a definição final é do governo do estado, porque hoje tem um estudo que, se voltar às aulas, teve, eu acho que 370 mortes de crianças, né? Há um estudo aí que poderia chegar aí a 17 mil mortes se voltasse às aulas. Isso aí, estudiosos fizeram essa projeção, o governo deu uma recuada nesse sentido, então. Então, veja bem, nós temos aí 28 dias na fase amarela, aí sim o governo... Mas aí é o seguinte, eu estou esquecendo de um detalhe, nós temos 22 regionais, Mariusa. O governo não vai liberar uma regional e a outra não, porque aí dá disparidade, né? Todas, já não é 28 dias de Matão, tem que ser todas as regionais estarem há 28 dias na fase amarela. Nós temos regionais que parece que continuaram na fase vermelha ainda. Ribeirão, Franca, Piracicaba, estão na fase vermelha ainda. Eles têm que sair da fase vermelha, vir para a laranja, vir para a amarela, ficar 28 dias, todas as regionais, para liberar as aulas. Eu acho que não vai dar tempo nesse protocolo. Mas como o governo fala uma coisa hoje, amanhã outra, talvez isso aí mude, né? A Andresa Domingues, as igrejas vão poder voltar também? Também não, após 28 dias na fase amarela. Só que as igrejas, como ela é local, é de acordo com a nossa regional. Ficando Matão, a nossa regional, ficando 28 dias na fase amarela, nós temos a possibilidade de, cumprindo todos os protocolos e tudo mais, após 28 dias na fase amarela, liberar as igrejas também. A Beth, boa tarde, hoje fomos buscar medicação de alto custo na farmácia municipal. Prefeito, está em falta a ciclosporina, usada para o transplante, não seja rejeitado pelo organismo. Minha filha usa essa medicação diariamente, 2 vezes por dia. Quando será regularizada a distribuição desse medicamento? Nós tivemos uma nova licitação, eu acabei de assinar agora à tarde vários contratos de licitação, e eu preciso ver, Lucas, já pega Dr. João aí urgente, é um caso sério, né? Questão de transplante, não pode esperar, né? Estamos aqui com o jurídico, se precisar uma compra emergencial será feita. Levanta lá, porque lá tem todo o cadastro. Obrigado, viu, Beto? Nós já estamos providenciando. Deixa seu contato, Beto, no Messenger, aí, o número do telefone.
inbox, né? Não precisa expor aí o número, nada, pelo amor de Deus. Inbox que o nosso pessoal aqui vai estar levantando e passando para o Dr. João, tá bom? Marli, boa tarde. Marli Pietro, boa tarde, Marli. Acho que encerrou. Tem mais? Então vamos lá. Janine, obrigado, prefeito, pela explicação e compreensão com o horário. Ô, Janine, Janine, só que nós vimos aí já aí manifestando uma questão, a gente trabalhar aí, eu sei que você é um cara muito, assim, muito amigável, um cara muito, assim, didático para lidar com as pessoas, Janine. Se você puder aí ver para que a maioria, para que a prefeitura depois não fique numa situação difícil, falar, pô, mudou, não queria, era melhor o outro. Nós vamos respeitar você, o presidente de uma entidade séria, honrosa, o Sim Comércio, que muito contribui para o desenvolvimento local. A gente vai respeitar a posição da maioria, o que você passar na segunda-feira para o PIVA aqui, tá? Rosane Silva, vai dar tudo certo, seguindo todas as orientações, tudo vai seguir. Amém, Rosane. Eu acredito nisso também. Eu só vou concordar aqui com algumas pessoas que disseram que, de repente, uma criança de 12 anos não poder ir junto com os pais e, de repente, uma aglomeração com 50 pessoas sem máscara, bebendo, às vezes até compartilhando o mesmo copo, nos deixa triste. É realmente algo preocupante, né? Mas eu acredito que tudo vai dar certo e nós vamos aí, se Deus quiser, com uma quantidade de letalidade baixa, é importantíssimo, né? Eu sei que vai falar assim, mas o prefeito não está preocupado com os casos que aumentam. Lógico, é ruim, é triste, mas é inevitável os casos. Eu, quando chega o boletim para mim na parte da manhã, eu vou ser sincero, muitas vezes eu até falho nesse ponto, que nem o Tiago mencionou, de quantas pessoas foram curadas. Eu, muitas vezes, se você perguntar, eu não sei, porque o meu olho vai direto na UTI. A minha preocupação é, tem pessoas na UTI? Doutor João, qual é a situação dessas pessoas? Então, essa é a minha maior tensão, UTI. Depois, internação. Quantas pessoas estão em internação? Qual é o quadro clínico? A minha ligação na parte da manhã para o doutor João, a pergunta é essa. Qual é a situação das pessoas de UTI e internação? Então, a questão de quantidade de pessoas que vão pegar... você vê que o Brasil agora atingiu 1% da população, né? Chegamos a 2 milhões e 200, nós temos 220 milhões, nós temos 1% da população infectada. E é um número assustador, 2 milhões e 200, nossa, só que é 1% da nossa população ainda, né? Então, nesse quesito, vamos continuar orando, clamando, pedindo a Deus, para que Ele continue mantendo as pessoas sem internação, sem passar por UTI, sem a gente ter mais pessoas perdendo a vida, né? Deus possa continuar abençoando a nossa querida cidade de Matão. Alessandra Pereira, boa tarde, boa tarde. E como fiscalizar tudo isso para que todos esses protocolos e horários sejam cumpridos? Nós temos uma equipe de fiscalização realmente reduzida, Alessandra, né? Nós contratamos mais 2 fiscais durante esse início de ano, né? Depois da pandemia, nós contratamos mais 2 fiscais. Quando nós fomos contratar mais fiscais, não podia, porque foi aprovado pelo Congresso a lei complementar 173 de 2020, que proíbe o poder público contratar pessoas até o final de 2021. Não é 2020 não, 2021. Então, essa é a problemática. Mas eles estão estendendo seus horários, estão fazendo hora extra, fazendo um revezamento muito grande para que atenda esses protocolos. E eu vou ser sincero, Alessandra, se tem um fiscal hoje, é a própria população. A população está com medo, a população está tensa, a população não quer ver seus familiares internados, perdendo a vida. A própria população hoje denuncia. Você não sabe a quantidade de denúncia que chega para a Prefeitura Municipal no quesito Covid. Então, é carro, moto saindo o dia todo com 9, 10 fiscais andando para a rua o tempo todo. E final de semana tem os plantões também, Alessandra. A gente tem se desdobrado. Falar para você que dá para ver tudo, não consegue ver tudo na hora.
mas que todos os casos, nós tivemos denúncia de uma empresa que tinha casos lá dentro, a vigilância sanitária nossa foi lá visitar a empresa. Lógico que a pessoa não gostou, mas foi lá. Então, fora os fiscais nossos, que nós temos um apoio muito grande da vigilância sanitária, que tem trabalhado muito nesse quesito, né? Qual que é o próximo? A Alessandra foi. Luiz Tadeu, Portal Hora 1, TVH1. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conscientizaram quanto ao uso de máscaras, assim como alguns comerciantes, comércio de bairro, embora esteja com aviso sobre o uso de máscara na porta, já presenciei os funcionários e o próprio dono não estarem usando. Fui questionar e fui convidado a sair. Olha, ô Luiz, 33834077, Departamento de Fiscalização. Nós teremos o maior prazer de ir nesse estabelecimento e multar, porque além de tudo, além de estar desrespeitando, colocando em risco a vida da família dele, dos funcionários e de quem entra lá. E uma multinha de 10 mil reais, você não vai mais ser convidado a sair, porque dependendo do tamanho do comércio, 10 mil de repente pode ser o fechamento e até a cassação do alvará na reincidência. Então, ligue para a gente que nós vamos nessas pessoas que não entenderam o recado ainda. Renata Souza, o atendimento dos mercados só entra um por família, ou está liberada a entrada de mais de uma pessoa por família? Não, continua restrito. As regras dos outros estabelecimentos, loja de conveniência, mercado, farmácia, continua valendo os decretos anteriores, tá bom? Eu acho que encerrou, né? Tem mais uma? Então vamos lá. Qual o horário das lojas? Por enquanto, Elza, das 11 às 17. Segunda-feira, até segunda-feira, né? Aí segunda-feira o Giannini, eu não sei se o Pureza da Associação Comercial também vai discutir isso com os associados, e nós vamos esperar um posicionamento da entidade de classe. Nós, prefeitura, não vamos tomar nenhuma atitude, não vamos alterar nada sem aval dos comerciantes da nossa cidade. Aí tem mais alguma? Passa o número da fiscalização de novo. Eu falei o 33834077, que é o telefone da prefeitura que transfere para a fiscalização. 33834077, a telefonista atende e fala, eu quero falar no departamento de fiscalização. Aí já vai direto para lá, né? Agora a outra pergunta Tainá Mendes, fala um pouco sobre órgãos que estavam totalmente fechados, tipo Detran. Continua, igual a gente aqui, igual a prefeitura. O que o governo não coloca, um exemplo, como eu disse aqui, a academia não estava na fase amarela, agora está. Então, Tainá, a gente depende muito do posicionamento do governador do estado. O governador do estado altera lá, a gente vai alterando e acompanhando aqui o Plano São Paulo, entendeu? Então, continua. O que não foi alterado, a não ser restaurante, bares similares, salão de beleza, academias, continua tudo como estava, tá? Priscila Duro, qual o número do decreto de 29 de maio, do horário do comércio das 11 às 17? O decreto é o 5.228, de 29 de maio de 2020, 5.228, tá bom? Esse é o decreto de estabelecimento. Eu gostaria de conclamar a toda a população matonense, a todos aqueles que nos acompanham, não são poucos, que continuem as nossas orações, orando, clamando, pedindo a Deus, agradecendo a Deus por mais essa semana de vida, de vitórias e conquista, apesar de todas as dificuldades, todas as problemáticas, mas Deus nos concedeu vida até o momento, tá? Que a gente continue orando, pedindo a Deus para que nós tenhamos a próxima semana, o próximo mês, o nosso ano abençoado pela ação do Espírito Santo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Um abraço.